Maricele, deixa eu fechar para Um, dois, três. Estamos no estúdio de Terezinha Rosa Cruz, hoje, dia 14 de janeiro de 1994. Terezinha Rosa Cruz, formada pela Escola Nacional de Belas Artes, Pintura, licenciada em Desenho e Artes, né? E com mestrado na Universidade de Brasília, sobre Educação em Arte. Terezinha vai discorrer sobre o curso de Educação Artística. Terezinha, quais seriam os objetivos da implantação? Espera, eu vou ter que completar. Terezinha Rosa Cruz foi a pessoa que realmente implantou o curso de Educação Artística na Universidade de Brasília. Éramos colegas nos anos de 1978, suponho, quando ela trabalhou nesse projeto. E já vinha trabalhando anteriormente. Então, queria que Terezinha desse para quais eram os objetivos desse curso. Bom, Douglas, eu teria que voltar um tempo atrás. Quando eu... 1, 2, 3. Bom, Douglas, eu teria que voltar um pouco atrás no tempo. Quando eu quando eu fui para o Instituto, para o Departamento de Artes, que naquela ocasião era Departamento de Expressão e Comunicação, não, Expressão Artística, né? Documento de Expressão, acredito que era esse o nome. Estava iniciando lá um curso, quer dizer, estava sendo projetado um curso pelo Ronaldo, um professor da universidade que foi para a Universidade do Piauí, né, ajudar a montar a Universidade do Piauí. Ele iniciou o curso de Desenho e Plástica, deixou mais ou menos montado. Então, não tinha ninguém no departamento que realmente se interessava por esse curso. Eu então comecei a implantar, a organizá-lo e levamos até a reitoria, né, até ao conselho, e foi aprovado, encaminhado ao Conselho de Educação, de Federal de Educação, e foi aprovado. Isso foi em 71, mais ou menos. Mas em 72, eu ajudei o professor Valnir Chagas a montar o curso de educação, de licenciatura em Educação Artística, né? Era um curso, ele não tinha nenhuma experiência, nós conseguimos a ajuda de algumas pessoas, mas na realidade fomos nós dois mesmos que trabalhamos no curso. Naturalmente, todo curso montado dessa forma tem deficiências, mas apesar disso, das deficiências que muita gente tem notado hoje, elas foram muito pequenas em relação aos outros cursos que foram criados na ocasião. E até porque ele foi pensado, o curso foi pensado, né, curso de licenciatura em Educação Artística, ele foi montado sobre 3 princípios fundamentais. O primeiro era de que havia necessidade de que os alunos tivessem um conhecimento da arte, mas não esse conhecimento que vinha sendo dado, que eu fiz, o Douglas fez, e a maior parte dos professores formados na Escola de Belas Artes do Rio, né, tinha, que era uma história da arte mais cronológica. E era difícil então, eu queria entender. Bem, então, o curso foi pensado através de três grandes princípios. O primeiro princípio era justamente aquele que levaria o aluno a conhecer a arte, mas de uma forma diferente da que é feita na maioria das escolas, foi feita até hoje. Douglas, eu e tantos outros formados na Escola de Belas Artes passamos por ela, que é uma história da arte cronológica, estudo de quadros, né? Mais de autores e os quadros desses autores, quer dizer, não era propriamente uma análise crítica da arte. Então nós pensamos
justamente no primeiro princípio, que o aluno deveria ter uma história da arte, mas uma história da arte voltada não só para a arte universal, mas para a arte da nossa realidade cultural. Então, deveria ter muita coisa de folclore e os aspectos das cidades, né, da arte localizada em várias cidades do país, mas com uma perspectiva de conhecer o homem através da arte. Nós pensamos muito nisso. Quer dizer, o que é a arte afinal? Se ela é uma manifestação humana, nós temos que saber que homem é esse quem fez a arte e para que homem foi feita a arte. Então era uma arte mais crítica, uma arte mais voltada mais para entender o processo e conhecer os fundamentos e sensibilizar muito mais o aluno pelo significado da arte do que pela sua estrutura, pela sua forma. Foi essa maneira que nós pensamos. Mas nós acreditávamos naquela ocasião que talvez não fosse não chegasse, todas as escolas chegassem a executar essa atividade. Mas nós achamos que era muito importante. A outra foi uma concepção, o segundo princípio, era de que se a arte é uma manifestação do homem, se ela é uma expressividade, se ela é conhecimento, se ela é sentimento, se ela tem todos os componentes psicológicos e culturais e sociais do homem, ela abarca tudo isso, ela deveria ser entendida no seu processo, no seu conhecimento, de como ela se desenvolve, de como ela opera. Então, daí, as disciplinas que nós propusemos foi justamente as disciplinas, aquela disciplina chamada, né, processo, eu me esqueci agora o nome, viu? Para um pouquinho aí, peraí. Como é o FESH, né? Fundamentos, né? Os fundamentos da arte na comunicação, né? Fundamentos da educação na comunicação humana. Fundamentos da comunicação e expressão humana. Sim. Né? Não é isso? Foi mais ou menos nessa concepção dessa aí, porque ela, de uma certa forma, ela abarcaria todo o conteúdo que envolve o processo psicológico da comunicação, o processo sociológico. Inclusive, numa época, quero registrar, numa época em que nós começamos a trabalhar o curso, a fazer o curso faltava professor para essa matéria. E alguns alunos, 17 alunos, para ser mais precisa, precisariam dessa disciplina para se formar e ela não tinha sido dada ainda porque faltava professor. Aí recorreram a mim. Eu disse, mas eu não sou especialista nessa área. Na verdade, não teria um especialista, teria que precisar psicólogos, sociólogos, comunicadores para poder compor essa disciplina. Mas não tem jeito, tem que ser você é a única pessoa, assim, bom, então o que eu vou fazer? Eu chamei o grupo e disse assim, olha, eu não sou professora dessa disciplina, honestamente eu não posso dar essa disciplina, mas nós podemos fazer uma coisa, nós podemos nos reunir e estudarmos essa disciplina, né, juntos, fazendo uma pesquisa, quem sabe se a gente não consegue até montar alguma coisa para o futuro, porque não existe realmente ninguém especialista nessa área. E assim nós fizemos, eram 17, uma menina desistiu, ficaram 16, eu formei 4 grupos de 4 alunos cada um e começamos então o trabalho. Eu acho que seria muito interessante registrar isso, porque foi a experiência mais bonita que eu já tive dentro do Instituto de Artes, dentro do departamento de desenho, na ocasião, departamento de desenho. Os 4 alunos, nós começamos primeiro a saber o que eram fundamentos, né? Começamos a analisar o que significa fundamentos. Procuramos em dicionários, consultamos professores e descobrimos que fundamentos é a base de qualquer conhecimento, né? Então, nós verificamos se fundamentos da comunicação e expressão humana, os fundamentos em geral são psicologia, sociologia, né? Antropologia, né? E filosofia, antropologia, sociologia. Qual foi a outra? Eu me esqueci agora. Bom, não tem importância. Nós dividimos em quatro grupos. Cada grupo foi pesquisar, a outra foi história. Cada grupo foi pesquisar foi fazer um levantamento na biblioteca. Conseguiu uma sala grande na biblioteca para ficar à disposição dos alunos. Os alunos jogavam todos os alunos lá em cima da mesa e começavam a trabalhar. Então, tivemos algumas aulas de alguns professores convidados, né, sobre comunicação, outros sobre expressão, na área da filosofia, na área da comunicação, mas, em geral, os alunos é que fizeram a disciplina. Então,
cada grupo tinha que me apresentar um relatório dentro de um determinado prazo. Eles apresentaram esse grupo no prazo e nós fizemos um seminário em que cada grupo apresentou um para o outro. O mais interessante é que dentro dessa perspectiva saiu tanta coisa interessante, uma bibliografia riquíssima, eu ainda tenho esses documentos guardados, cada grupo fez essa pesquisa e depois nós fizemos o seguinte, eram 4 grupos, então nós formamos novamente 4 grupos, mas agora um grupo, cada grupo composto de elemento dos outros 4 grupos. Então, ficou filosofia, sociologia, antropologia e história juntos, né? Não, foi psicologia, não foi história não. Sociologia, antropologia, psicologia, acho que é história mesmo. Então, e filosofia, né? Então, esses alunos se reuniram com o seguinte objetivo, que eles fariam um trabalho em relação ao processo de expressão e comunicação dentro da arte e educação. Aí, então, eu entrei com o meu conhecimento. Então, eu dei a eles alguns fundamentos sobre o que significa a arte na educação, que eles já tinham tido essa disciplina comigo, mas nós reativamos e cada um foi fazer uma pesquisa. Então, os grupos ficaram de fazer uma pesquisa, cada grupo escolheu trabalhar um em filosofia da arte na educação, o outro em sociologia da arte na educação, antropologia da arte na educação e história da arte na educação. E ficou um trabalho belíssimo. Foi um entusiasmo tão grande dos alunos que no final nós combinamos fazer essa apresentação no Parque da Cidade. E choveu e a gente não pôde fazer e fizemos dentro como almoço e tudo, e muita gente até conseguiu almoçar conosco nesse dia num ateliê daqueles, né? Então foi muito interessante. Então essa parte, essa disciplina que precisaria ser vista dessa forma, não sei como é que ela está sendo vista. Eu acho que é muito importante que os alunos tenham uma visão de conjunto, não uma visão específica de uma determinada área da comunicação ou da expressão, mais nos fundamentos. Se são fundamentos, eles têm que buscar os fundamentos. Quer dizer, quando a gente faz um currículo, uma coisa engraçada, a gente pensa que ele vai ser executado tal e qual, mas não é. Cada um pega, né, desenvolve o currículo como acha melhor dentro da sua própria experiência. E aí é que desvirtua todo o processo. Corte? Vocês conhecem o chá no Mistura, é da Octer. Vou botar ali atrás para você. O que foi? Mostrando seu escritório. Bom, então, com essa experiência foi muito interessante, como eu disse, foi uma das grandes experiências pedagógicas minhas e que interessante, foi feito praticamente pelos alunos. A segunda parte do currículo, do princípio, né, que é a terceira, aliás, é a parte relativa ao aspecto de comunicação mesmo e expressão na parte tecnológica. Então, nós tínhamos que atender a esses 3. Um é o conhecimento do homem através da arte, o segundo, o conhecimento dos mecanismos, né, de como acontece a expressão e a comunicação humana através das artes, né, e a terceira, que é justamente a parte tecnológica, a parte de ensino, de formas de manifestação. Então entra teatro, música, cinema, tudo, enfim, que é comunicação artística e expressão artística entraria dentro disso. Inclusive, no nosso currículo nós colocamos, né, colocamos até cinema, né? Até a introdução ao cinema, que nunca foi explorada, aliás, explorada pelo Douglas através do desenho animado, né? Mas ele foi pensado também justamente como uma forma que não poderia ser desprezada e quem sabe mais tarde, né, quando o Brasil for um país mais rico, possa formar gente, né, educadores para poder dar cinema na educação, quem sabe, né? Eu acho que isso é possível ainda até hoje, né? Mas para formar especificamente uma pessoa para isso, acho que ainda estamos muito longe disso. Talvez não. Nós estamos indo muito depressa nessa parte de avanço tecnológico, né? Então, o currículo, nós pensamos nesses 3 princípios porque eles funcionariam de uma forma interdependente. Então, para organizar o currículo mesmo, né, nós pensando, por exemplo, na primeira parte, voltando agora, a primeira parte, que é justamente a história da arte, nós pensamos no folclore, que o professor Avatar até sugeriu como manifestações artísticas rurais ou regionais, eu não me lembro bem, mas não foi aceito.
Então, porque folclore é um nome que já está muito desgastado e é um nome que já está muito explorado pela mídia como uma coisa que é característico, como quase uma coisa sem valor, né? E, no entanto, a arte rural, a arte do homem do campo, a arte do homem humilde, ela tem muito valor e muito significado. Ela não pode, ela tem um valor cultural que é próprio dela e que a gente não pode fazer esse tipo de comparação de uma arte melhor, né? Uma cultura melhor do que a outra, porque a cultura tem as suas especificidades e desde que ela tenha um significado, ela tem valor, né? Então, quando tinha a história da arte, né, que não foi, no nosso caso lá, não era história, né, elementos de linguagem e estética da história da arte, né, e Eleia e a folclore. E outra coisa, isso aí seria o curso básico. Todo aluno que fosse para qualquer parte, qualquer atividade, de qualquer licenciatura dentro do campo das artes, ele teria que fazer essas disciplinas e depois, então, ele daria continuidade na sua especificidade. Eu vou parar um pouquinho para beber água. Eu queria parar nesse pedaço, que estava tão bom. Você falou sobre Eleia, cinema, desenho animado. É, desenho animado. Lembrei do Campo Fiorito, não falei isso depois. Era bonita e pronto. Mas aí a gente parou, eu estava falando... nas disciplinas da área de história, né? Então, Helena, Eleia, folclore brasileiro, e falando sobre a arte rural, né? Arte rural. E a evolução, né? Então, aí é sobre essa aí. Então, as ramificações, né, que nós vimos de continuidade desse pequeno núcleo, né, sobre a história da arte, nós fizemos, então, com o nome de evolução. Evolução em artes plásticas, evolução em desenho, né? Evolução em música, né? Que é a história evolutiva, né? A continuidade. Então, cada um teria um núcleo de arte e educação de modo geral, e depois cada um pegava, né?